Quais são os motivos que desenvolvem um câncer de colo de útero e quais são os sinais dele? Bom, o câncer do colo do útero está muito relacionado com a infecção pelo papilomavírus humanos, que é o HPV. O HPV, ele acomete uma alta percentagem da população que teve, tem ou vai ter vida sexual. Todo mundo que tem HPV vai ter câncer do colo do útero? De jeito nenhum, menos de 1%. Então, o HPV é uma causa necessária, porém não é suficiente para ter câncer do colo do útero. Aquela mulher tem que ter outros fatores que, associada ao HPV, ela vai estar mais predisposta a desenvolver o câncer do colo do útero. Quais são esses fatores? Sobretudo a mulher tabagista. Né? Porque o cigarro já está comprovado que ele diminui a imunidade celular da vagina contra o HPV. Então, tem vários mecanismos que o cigarro faz na vagina para comprometer essa imunidade. A mulher não fumante, ela tem menos risco. Além do cigarro, ela ter vários tipos de HPV, que seja um HPV persistente, que seja do grupo de alto risco oncogênico, né? O anticoncepcional, existe dúvida se ele pode ou não atuar também como fator no desenvolvimento do câncer do colo do útero. Aquela paciente que tem múltiplos parceiros, a questão da promiscuidade. Então, tem vários fatores que, junto com o HPV, leva ao desenvolvimento de câncer do colo do útero. Sintomas. O sintoma mais evidente seria sangramento. Porém, se a paciente tem câncer do colo do útero e ela apresenta sangramento na relação sexual, que se chama sinusorragia, geralmente já não é um câncer inicial. Tá? Tirando essa fase inicial, quando já dá sintoma de sangramento, as outras é assintomática. Tratamento, tem cura? Tem cura, com certeza. Quanto mais precocemente diagnosticado, maior é a taxa de cura, como qualquer outro tipo de câncer, né? Então, se a gente faz diagnóstico na fase inicial, que a gente chama fase 1, que é o estágio 1 da doença, o tratamento é cirúrgico. Pode ou não haver necessidade de complementar com químio e radioterapia. Nas fases mais avançadas, o tratamento preconizado é químio e radioterapia, porque a gente não tem condições técnicas de retirar o tumor como deve ser tirado para oferecer a cura. O câncer do colo do útero no Brasil estima-se para 2013 cerca de mais ou menos 19 mil casos novos. Né? Tem uma taxa de mortalidade mais baixa, porque ele tem como método de rastreio ou screening já consolidado, que é o famoso Papa Nicolau, ou o exame de lâmina, ou o exame de colpocitologia. Né? Depende de cada profissional como que se refere ao exame. Então, qual que é a vantagem desse exame? Ele é barato, o colo do útero é acessível, basta passar o espéculo, colher o exame, né? Esse método é consolidado e tem uma outra grande importância do câncer do colo do útero, que ele tem doenças precursoras, doenças pré-cânceres que no ovário não tem. O ovário, quando a gente faz diagnóstico, o paciente tem câncer de ovário. Colo do útero, se ela faz o Papa Nicolau dela periodicamente, existe a possibilidade de diagnosticar neoplasia intraepitelial, que é uma doença altamente tratável, não é câncer, porém, quando não tratada, vira câncer. Ou seja, tem uma história natural muito bem definida, o pré-câncer e o câncer. Idade mais comum para desenvolver o câncer? Câncer do colo do útero, idade reprodutiva. É o câncer de pacientes jovens. Então, o que angustia a gente? Tem um método de rastreio, é fácil cuidar, é fácil tratar, pega a gente jovem que acaba comprometendo os anos de vida dessa população. E se for analisar hoje a mulher é arrimo de família de muitas famílias no Brasil, inclusive em Brasília. Então, essas pacientes, quando jovem adoece, compromete toda a estrutura familiar delas. A gente pode dizer que é uma doença de país subdesenvolvido? Ela é bem mais frequente em países subdesenvolvidos. Então, se a gente for analisar a questão da África, América do Sul, a Índia tem uma grande incidência de câncer do colo do útero, são 100 mil casos novos por ano, né? Porque lá não tem, todo mundo sabe como que funciona a questão econômica na Índia. A hora que a gente nós comparamos com a Escandinávia, por exemplo, é muito baixa a frequência de câncer do colo do útero. Por quê? Primeiro, o método de rastreio, esse famoso Papa Nicolau, teve uma cobertura muito grande da população. Então, eles conseguiram diagnosticar em fase precursora, tratou, a paciente não chegou a ter câncer. Então, o próprio sistema de saúde favoreceu isso, né? O exame foi aplicado. A cobertura da coleta de citologia no nosso país é muito ruim, ainda é muito baixa. Então, se você pega a região sul e sudeste, tem uma cobertura razoável. À medida que você vai subindo no país, o norte e o nordeste, a cobertura é baixa. Então, aumenta
a frequência de câncer e a grande maioria diagnosticada em fase avançada. E nesses países, quando se faz diagnóstico, é exatamente o contrário do Brasil. 80% das vezes em fase inicial e apenas 20% em fase avançada. A senhora tendo hoje o poder de definir alguma política pública com relação à saúde, à prevenção do câncer de colo de útero, qual seria uma medida que a senhora tomaria? Tentar colocar laboratórios, porque não basta eu colher a citologia, eu tenho que ter o quê? O patologista, o citologista para ler aquela lâmina que eu colhi, né? Então, tentar aumentar a formação desses patologistas, principalmente nos países em que a gente vê que tem a maior mortalidade de câncer do colo do útero. A questão de cobertura. Aí você me pergunta, eu implantaria novas tecnologias? Nós sabemos que existem vários exames que podem ajudar nesse diagnóstico, porém, esses países conseguiram diminuir a frequência com o nosso famoso Papa Nicolau. Então, se conseguir ter uma cobertura de mais de 80% da população feminina no Brasil, nós também vamos conseguir diminuir, né? É uma questão de se empenhar nisso.